Eu quero hoje falar sobre esse tema, coadjuvantes, e eu quero pedir que o Senhor traga clareza ao nosso coração, para que possamos entender de Deus o que Ele tem para mim e para você, possamos ser encorajados hoje, nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, por essa noite, por esse culto. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença poderosa. Te louvamos porque, como cantamos aqui, fomos resgatados, fomos perdoados. O Senhor libera essa palavra de perdão para cada um de nós. E agora que possamos ir e não pecar mais. Senhor, obrigado por esse momento. Nós entregamos a Ti esse culto, entregamos a Ti a nossa adoração, a nossa mente agora frutífera, concentrada na Tua palavra, e que o Senhor possa trazer vida, revelação nessa noite para cada um de nós. Obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra coadjuvante é uma palavra que o Senhor traz ao meu coração e eu quero dividir com você. Eu creio que trará clareza, porque assim somos nós, coadjuvantes. Você sabia disso? Nós somos coadjuvantes de um reino que já tem um protagonista. Você pode dar um amém por isso? Que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero começar com essa frase de Charles Studd. Ele fala assim, somente uma vida temos e ela logo passará. Apenas o que fazemos por Cristo permanecerá. Uau! Uau! Somente uma vida temos e ela logo passará. Apenas o que fazemos por Cristo permanecerá. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade de um missionário inglês que atuou na África, na Índia, em outros países, na China também. E ele, a parte da sua biografia é que o seu pai, o pai desse Charles, ele se converte numa pregação de D.L. Moody, um grande missionário, evangelista, inglês também, abençoado. E ele é encorajado, impactado por essa verdade. E ele é um homem muito rico. A sua família muito abastada, muito cheia de recursos. E ele, em uma das suas falas de biografia, ele fala que ele se sentiu tão bem, tão encorajado, porque ele foi daqueles que entregou tudo para Jesus. Então, quando ele fala assim, nós só temos uma vida e ela logo passará, é de quem teve essa compreensão de que a brevidade da vida é realmente muito rápida. Hoje existimos, amanhã pode não acontecer. Ninguém tem aqui garantia do amanhã. Então nós só temos o hoje. E ele então entrega tudo. E ele fala que se sente como aquele jovem rico que entregou tudo para missões. E ele é esse homem, cheio de posses, heranças, e deixa tudo aos pés do Senhor e vai viver uma vida missionária pregando o Evangelho. E nós louvamos a Deus por isso, por essas histórias de homens e mulheres de Deus, que Deus levanta na nossa gerações passadas, para nos encorajarem. Então essa frase, ela mexe comigo, porque assim como Charles fala, eu também penso que apenas uma vida e ela logo passará. Apenas o que fazemos por Cristo deixará um legado para toda a eternidade. É o que vai permanecer para sempre e tem a ver com a nossa mensagem de coadjuvantes. Eu quero trazer esse texto aqui de 1 Coríntios 3:9. E é bem curto, você pode ler comigo? Fala assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Está aí, essa palavra no grego, sinergos, companheiro de trabalho. Nós somos companheiros de trabalho do Senhor Jesus. Nós somos, ajudantes. Ajudante. Está aqui, sinônimos aí para você interagir com essa palavra. Ajudante, auxiliar, assistente, colaborador, secundário. Essa palavra é forte, irmãos, mas ela vem de encontro ao nosso coração, que somos um povo que quer agradar a Deus, que quer acertar, que não quer ficar com nenhuma glória para si. Amém? Olha só. Nós somos participantes, nós somos ajudantes. Ele é o protagonista. Quem aqui já viu algum filme, um filme da sua preferência?
Você gosta aí de Titanic, por exemplo? Quem assistiu Titanic? Tá? Tem um protagonista. Quem é o protagonista? O DiCaprio, que é o... Como é que é o nome dele do filme? É o Jack? Não, Fred não. É o Jack. Fred. É o Fred não. É o Jack e a Rose. São os protagonistas. Que alguém lembra aqui do garçom lá do hotel, do jantar? Não vai lembrar. Você lembra ali do cara que tocava violino que estava afundando o barco? Eu lembro que são 3, né? Acho que eram 3 ou eram 2, não lembro. 3, 4? 4? 4. Tá. Você não lembra. Mas da cena que ele fica lá e ele vai afundando só o olhinho dele e ele fica para a Rose ser salva. Você lembra? Porque eles são os protagonistas. Tá? Você gosta de um outro filme, né? Você vai ver que tem o protagonista e tem o coadjuvante. O coadjuvante não é que ele é inferior. Não é isso. É que a obra aponta todo para o desfecho do protagonista. Querem saber se ele morre no final? Querem saber se ele vai casar com aquela mulher no final? E aí, deu certo a história deles ou não? Não é que o coadjuvante ele é qualquer pessoa. Não é isso. Tanto que no Oscar tem prêmio para protagonista, tem prêmio para coadjuvante, tem prêmio para tudo. Mas o cerne da questão, o endosso daquela obra, aponta para aquela pessoa. E no reino de Deus, pegue essa visão, no reino de Deus, nós somos secundários, nós colaboramos, nós fazemos caminho, nós sopramos, mas quem aparece, quem deve aparecer é o protagonista, é Jesus. É isso. No reino de Deus, é dessa forma que nós entendemos esse princípio. Ele é o dono do reino, a obra é toda dele. Ele só, é mais ou menos assim, ele criou o filme, ele criou o enredo, ele é o protagonista e ele está chamando algumas pessoas para ajudar nesse enredo. É mais ou menos isso. E ele fala, ó, Christian, entra aí, tu vai atuar nessa área aí. Beleza? Fernanda, tu vai entrar aqui nesse time aqui, nesse pessoal. Michel, aqui. Júlio, você vai entrar aqui, ó. Beleza? Beleza. Mas, no final das contas, aponta para ele, para a sua obra, para a sua redenção, para a sua morte, para o seu incrível amor demonstrado naquela cruz do Calvário. Essa é a obra final desse quadro, que nós ajudamos nessa construção. João Batista vai falar que ele preparava o caminho. Assim somos nós. Nós preparamos o caminho até que ele venha. Irmãos, é ele. Ele é quem tem os planos. O plano é dele. O plano de redenção foi ele que criou. A Bíblia, inclusive, fala, porque eu sei, depois eu vou ler esse texto, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. É ele que sabe os planos. Nós somos apenas participantes. E que privilégio! E que privilégio é fazer parte dessa grande obra que no final nós já sabemos que vai dar certo, que tem um vencedor e nós estamos do lado do time certo. E glória a Deus por isso. Mas do início ao fim, o plano de redenção e resgate partiu do coração do Pai. E ele, na sua divindade, fala, a quem enviarei? E eu creio Jesus ali, ó, estou indo. Essa semana eu fui muito encorajado, há algumas semanas, na verdade, por uma palavra que até o próprio Jesus, ele entende que ele é um coadjuvante. Você sabia disso? Lucas 2:49 fala assim, ele dizendo, e ele lhes disse, por que é que vocês me procuram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então Jesus, quando vem à Terra, ele vem tratar dos negócios do Pai dele, que é Deus. Assim somos nós. Estamos aqui tratando dos negócios do nosso Pai. E glória a Deus por isso. Agora, existe uma responsabilidade muito grande, porque nós não queremos cuidar dos negócios do Pai de qualquer jeito. Fazer o que dá, quando dá, se der, não. É o nosso melhor até que ele venha e encontre a casa arrumada do jeito que ele deixou. Bom, eu quero fazer aqui
apontamentos, né? Já li Lucas 2,49, e eu quero fazer aqui alguns apontamentos sobre esse texto aqui de Atos. Olha só. A Bíblia fala, esse texto aqui é um dos textos, para mim, cruciais da vida de Paulo, e ele diz assim, todavia, você pode acompanhar ali, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. A primeira coisa que eu quero tratar aqui, irmãos, é que a nossa vida, a minha vida, ela só tem algum valor se estiver ligado a um propósito maior. Você concorda comigo? A nossa vida, ela só vai ter algum valor se estiver ligado a um propósito maior, que é o propósito do Senhor. Aqui, Paulo, quando ele fala esse texto magnífico, ele fala sobre completar uma corrida. Isso aqui tem a ver com perseverança. Não tem muito a ver como você começou com Jesus. O importante é como você vai terminar com Jesus. Então, eu tenho tido esse entendimento de que o que vai segurar você, meu irmão, na caminhada com Jesus, não é, como eu falei no culto passado, um culto bacana, uma palavra legal, uma palavra que te encoraje, um frio na barriga, um arrepio. O que vai segurar a tua fé é a revelação de quem é Cristo. O Filho de Deus que entrou, invadiu, tomou conta da sua vida e tem transformado de dentro para fora. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a transformação que a palavra de Deus fala. Isso é perseverança. Continue, continue. Irmão, você pode ter dias melhores do que outros na sua caminhada com Jesus. Você pode ter dias de grande euforia, de um ápice muito grande. Assim como num casamento, preste atenção, assim como num casamento, não tem aqueles dias assim, meu Deus, uau, que dia foi esse? Que é isso? E aquele jantar abençoado, aquela conversa profunda, aquele tempo de casal que foi inexplicável, algo que conectou. É todo dia assim? Não, não é. Não é. Tem dias que dá aquela truncada assim. Tá olhando torto, o que aconteceu? Fiz alguma coisa? Né? Dormiu comigo, sim, dormir, né? O que é essa? Tá com uma cara meio fechada hoje? O que eu fiz? Às vezes não é nada. É só o casamento. Tem dias áureos, tem os louros, mas também tem aqueles dias desafiadores. Assim é a caminhada com Jesus, irmão. Você talvez tenha ali um momento de alto impacto, de uma forte interação com o Espírito de Deus. Só que vai ter dias que você vai caminhar apenas, em fé, em obediência, no propósito. Isso não vai te fazer menos crente do que quando você teve um alto impacto. Isso tem a ver com perseverança. Completei a corrida. O jogo de Deus é que você complete a corrida com fé, com entusiasmo, porque é isso que, no final das contas, fará a diferença na minha vida e na sua. A outra coisa que ele fala nesse texto de Atos, que eu acabei de ler, tá aí, é sobre esse testemunhar do Evangelho. Irmão, ninguém tá muito aí para as tuas ideias pessoais, não. O povo quer saber, cadê? Qual é a palavra? Eu quero a revelação de Jesus. Me fala de Jesus. Testemunho do Senhor Jesus. Testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Não fique contando a tua história, não, irmão. A menos que ela aponte para Jesus. E não dos teus feitos, não dos teus louros, não das tuas conquistas, não do teu magnífico currículo. Fale, pode até falar de você, mas que no final das contas aponte para Cristo e isso sirva de testemunho do Evangelho de Deus. Amém? Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você já entendeu de que é tudo sobre Jesus? De que é tudo sobre Ele? E assim, eu falo isso e eu coloquei aqui na minha anotação, porque nós vivemos em dias que precisamos trazer essas verdades à tona. No mundo doido que nós estamos vivendo, essas verdades têm que ser trazidas com clareza. Nós estamos vivendo em um mundo que todos querem realizar algo grande. O meu ministério, a minha palavra, a minha igreja, os meus filhos, os meus troféus,
as minhas conquistas. Irmãos, nós queremos fazer o nome de um só, lembrado, que é o nome de Jesus. E ele ressuscitado para a glória do Deus Pai. Você pode sim deixar marcas significativas na vida de alguém, mas que aponte para Jesus. Já falei para os meus filhos, falei, um dia o papai vai, tá tudo certo. Irmão, mas é a semente do evangelho que eu quero que fique. É a semente do evangelho que eu quero que vocês guardem. É isso que vai preservar a vida de vocês para todo sempre. Não há problema em você querer conquistar coisas, contanto que as motivações sejam espirituais, celestiais e não terrenas e mundanas. Porque é muito baixo. Por que você quer deixar uma marca na sociedade? Só para que lembrem do seu nome? Pois em menos de 50, 100 anos já esquecerão de novo. Viva por algo maior. Gaste os seus dias para tornar o nome dele conhecido. Somente uma vida temos, e ela logo passará. Logo passará. Apenas o que fazemos por Cristo permanecerá. É a nossa frase do início da palavra. Nós somos chamados a deixar de lado as nossas vontades egoístas e fazer o plano dele conhecido aqui na terra. E eu te pergunto, existe um movimento do Senhor na terra. Você percebe isso? Você tem feito parte desse movimento na sua vida? Dentro da sua realidade, você está fazendo parte do plano de Deus aqui na terra? Eu espero que sim. Não estou falando de grandes encontros, de grandes reuniões. Eu estou falando de um reino em movimento a partir de você, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, com quem cruzar no seu caminho, vai ter um encontro não com as tuas credenciais, mas com o Rei da Glória. E é isso que importa. Então, eu quero te perguntar mais uma vez. Você está fazendo parte do que Deus está fazendo aqui em Maringá? Eu não quero ficar de fora. Tem sido a minha oração. Deus, aquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa cidade, me inclui nela. Me inclui nesse propósito. Me inclui nos teus planos para essa igreja, para essa rua, para essa cidade, para essa nação, para esse globo. Me inclui, Senhor. Naquilo que tiver dentro da minha alçada, eu quero fazer parte do plano de Deus. E eu anotei aqui uma oração. Senhor, me inclua nos teus planos aqui na terra. Quem quer que Deus, dentro do seu plano geral, te inclua nos planos dele? Levante a mão. Eu quero. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ver a banda passar como diz. Eu não quero ver as coisas acontecendo e não fazer parte. Eu quero estar junto. Que seja a minha oração e a sua também. Mas tem uma segunda, não é? A primeira é que a nossa vida só terá valor algum se estiver ligado ao propósito maior, que é o plano de Deus. Segunda coisa é que existe algo acontecendo, irmão. Já existe algo acontecendo desde que o mundo é mundo e Deus tem levantado pessoas, geração após geração. Sim ou não? Geração após geração, para continuar a sua obra. A obra não é minha, a obra não é do Fred, a obra não era do rei Davi, a obra é do próprio Deus. E eu quero que você entenda isso com a sua mente. Desde que o mundo é mundo, Deus, no plano de resgate dele, tem levantado pessoas para cumprir o plano dele, não para a pessoa cumprir o seu próprio plano. Entenda isso. E aqui é um contexto bem geral da Bíblia. Nós temos essa trajetória clara quando nós abrimos a palavra de Deus. Foi assim com quem? Com Noé. Lembra de Noé? Noé teve um plano de construir uma arca, ele. O plano foi de quem? De Deus. Deus queria acabar com o povo, preservar ali um remanescente. Tanto que a Bíblia fala que Noé era o único justo naquela terra, naquele tempo. Então ele preserva Noé, sua família, mas mata todo o resto. Então o plano era do Noé? Não. O plano era de Deus. Noé apenas fez parte, porque Deus não tinha como descer de novo, até tinha, mas não é plano dele isso. Ele levanta pessoas
para executar o plano que está no coração dele. A pergunta é: você está disposto a acessar o coração de Deus para realizar o plano dele? Eu quero, irmão. Eu quero. Eu quero. E aí Noé vai ter um trabalhão agora, que é construir uma arca, 113 metros, 27 de largura, 13 de altura, uma baita construção. Chamar os animais, ó, vem vaca, vem touro, vem todo aí, vem leão, vem. E aí administrar aquilo lá dentro, os seus filhos, as noras. Irmão, mas o plano não era dele. Quando... Isso aqui é muita... Traz uma leveza para o meu coração, irmão. Falei com a Raíza esses dias. Eu falei, Raíza, não dá para você ficar se cansando com a obra de Deus, não, irmão. Se está cansativo de forma humana, não é obra de Deus, é a sua obra. Porque a obra de Deus tem que ser leve, porque o dono da obra é o Senhor, é Ele quem manda trabalhadores, é Ele quem capacita. Então, se eu estou me desgastando a nível pessoal, possivelmente eu estou militando em causa própria, querendo deixar o meu nome conhecido naquele contexto. Não pode ser um peso servir a Deus. Repito, não pode ser um peso servir a Deus. É uma alegria, é uma dinâmica muito boa. E eu não quero nunca que o meu coração se envaideça, se canse além do necessário, porque o cansaço é normal para todo mundo. Seja pastor, seja construtor, seja administrador, seja motor, vai ter o cansaço normal. Ainda mais num calorão desse de hoje. A parte física é uma coisa, mas na obra de Deus não. Então você não vê Noé reclamando. Ai, mas Deus, que coisa, hein? Que trabalheira essa? Ficar aqui martelando, construindo e medindo. Mas depois tem Moisés. Hein? Moisés teve uma parcela. Fale comigo, parcela. Cada um tem uma parcela no plano de Deus. A pergunta é, qual é a tua parcela? Qual é a minha parcela dentro do contexto geral? Porque eu estou inserido no plano dele. Cara, entender isso é libertador. Entender isso é libertador. Você tem agora Moisés, que tinha o plano de resgatar o seu povo lá do Egito. E ele escolhe quem para ser o libertador? O Moisés. Moisés foi o libertador. Então, irmão, quem teve a ideia, que faça por onde? Humanamente, Moisés, o que ele ia fazer? Ô faraó, seguinte, eu quero sair com esse povo aí. É um povinho pequeno, 2 milhões de pessoas. A força braçal era daquele povo. Como é que você vai liberar um povo desse de uma terra que trazia riqueza, sustento? Então, quem deu a ideia foi Deus. Então, quem tem a resposta e a solução é Deus. O que a gente vai fazer? 10 do que, gente? Vou enviar 10 pragas. Isso aí. Vou enviar 10 pragas, então, que a gente vai resolver essa parada aí. E tem que ser assim. Tinha que ser uma por vez. Para Faraó ir sentindo na pele, pouco a pouco, quem é que estava na jogada. Não era um plano de Moisés. Era um plano de Deus. E um instrumento daquela situação era o Moisés. Então você tem ali 10 pragas e a última, a avassaladora, morre o primogênito de todas as casas. E aí finalmente então Faraó libera, se arrepende, volta, Deus abre o mar. Aí ele ainda tenta de novo, né, resgatar ali o seu povo. Moisés volta ali, o mar fecha em cima dos egípcios, morre todo mundo, acabou. Agora sim vão para o deserto. É outra história. Você entende o que eu estou falando? Na parcela, na programação de Deus durante a humanidade, Deus está sempre levantando pessoas para cumprir o seu plano. Deus tinha um plano com Nínive. Não era Jonas, era o próprio Deus. Mas Deus sempre vai usar um camarada, uma mulher, um homem simples como
Jonas, simples como eu e você. A questão é, simples, mas disposto. Isso aqui é incrível. Simples, mas disposto. Então, se Jonas tinha uma causa própria, ele não iria para Nínive. Ele reluta um pouquinho ali, né? Aí tem que entrar um grande peixe na jogada, e aí ele entende finalmente que é para ser ele. Mas o plano de Deus com Nínive era plano de Deus. Tinham pessoas ali que Deus queria resgatar. E tinha que ter alguém no meio da trajetória para fazer esse meio campo, e essa pessoa foi Jonas. Foi assim também com Davi, foi assim com José lá do Egito. É uma boa tarefa e exercício para você fazer na sua mente. Buscar aí Esté. A Esté, a rainha Esté. O povo ia ser aniquilado. O loucão lá, o Amã, queria matar, aniquilar todos os judeus. E ele iria fazer isso. Se não fosse Deus, que usou a Esté, que usou o tio dela, o Mardoqueu, que deu um conselho, falou assim, filha, vai lá, vai lá. Quem sabe não foi para um momento como esse que você está aí dentro do palácio. E ela era rainha. E ela fala, ó, esse cara quer acabar com a minha raça, com o meu povo, isso não está certo. Quando ele descobre isso, que era verdade, a forca que Amã tinha feito, ele mesmo é morto naquela forca. Acabou ali a história de aniquilar o povo, que era de Deus. Então, irmão, o plano de Deus vai se concretizar na história. Deus vai levantando pessoas. Então, agora, no nosso turno, na nossa vez, chegou a nossa vez da fila. O que você vai fazer? Você vai falar assim, não, passa para o outro. Passa para o Éder, passa para o Cid, passa para o pastor. Não, não, não. Pega você e faz a tua parte. Porque se não fizer, Deus rapidinho acha outro. Porque não é as suas qualificações, é a sua disposição que conta nessas horas. E isso é maravilhoso. Então, o segundo é que já existe algo acontecendo. A fila está passando. E chegou agora na minha geração, na sua, e nós precisamos tomar uma providência e fazer algo para que isso continue avançando. Terceiro, isso aqui é forte demais, irmão. Quero que você agora venha comigo aqui. E se ele, Deus, interromper os seus planos? Estaria disposto a isso? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmão, quem tem os planos para nós é Ele. É Ele. O que nós temos visto hoje em dia é o camarada fazendo planos, muitas vezes egoístas e outros mundanos, e querendo chamar Deus para abençoar aquele negócio. O que é isso? O que é isso? Você entende isso? Você consegue visualizar comigo? Você não está dentro do plano de Deus. Você criou um plano e agora está pedindo para Deus abençoar aquele plano que é seu, que muitas vezes quebrou princípio lá atrás. Como é que Deus vai abençoar, irmão? Como é que Deus vai entrar num negócio desse? Opa, isso eu não quero, não. O mais fácil, irmão, é você catar aqui, ó, pega essa visão. É você entender o que está no coração de Deus acontecendo e falar assim, Senhor, eu quero entrar aqui, ó, nessa brecha. Eu quero fazer parte do teu plano, porque aí, ó, na história já está dando certo. Só entra, continua com zelo, excelência, fervor, unção e avança o reino de Deus. Agora, eu te pergunto, com todo o coração, você está preparado para Deus interromper os seus planos para que os dele prevaleça? Irmão, essa pergunta talvez seja a mais impactante dessa palavra. Você está preparado para Deus interromper os seus planos, os meus planos, para que prevaleçam os planos dele? Sim ou não? E aqui eu quero contar um breve testemunho. Janeiro
de 2016, nós recebemos um convite para sair de Manaus e ir para Cascavel para ajudar a liderar os jovens da igreja de Cascavel. Naquela ocasião, eu estava empregado numa empresa no ramo farmacêutico, ganhando bem, e falei para Deus uma coisa, em oração. Por isso eu sempre brinco, né? Cuidado com as suas orações. Cuidado no bom sentido. Eu falei para Deus em oração, eu falei, Senhor, eu só saio desse ramo farmacêutico, que ganhava bem há 10 anos atrás, hoje deve ser bem melhor, financeiramente falando. Eu só saio daqui se for para te servir na obra, sendo integral como pastor. Foi a minha oração para Deus. E Deus, no seu nível de humor, falou, beleza, legal, deixa eu anotar aqui isso aí. Irmão, 3 meses depois chegou o convite. E agora o convite é para provar o coração. Será que é isso mesmo que você queria? Será que não foi uma empolgação ali de um culto bacana? Não foi uma empolgação, não, de uma oração que estava no povo ali, aquela coisa, aquele... E aí Deus coloca a prova, irmão. E aí chegou ali o convite. Cristian, você está disposto a sair do seu trabalho agora e ir lá para Cascavel? Quando? Não, quanto antes. Irmão, na hora, eu e a Raíza já tínhamos a resposta. E a resposta era sim. Sim, para Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Coisa de um mês depois, um mês e poucos dias, estávamos chegando em Cascavel. Então a pergunta que eu te faço é com muito carinho, mas é de alguém que passou por isso na pele. Houve ali uma interrupção na carreira, nos planos, no status, que Deus falou assim, deixa eu ver se ele quer mesmo. Para toda oração que você fizer, vai ter um convite de Deus, logo em seguida, para provar o seu coração, para ver se era isso mesmo que você estava querendo dizer. E aí depois eu fiquei sabendo de uma coisa. E aí, isso aqui é interessante. Todo ano, no laboratório que eu trabalhava, tinha uma convenção anual, o ajuntamento do povo, né, no local para celebrar, festejar, ver os números, quem bateu as metas, aquela coisa toda, e brinde, só coisa legal. Aí esse ano que eu saí, foi o primeiro ano que o laboratório ia sair do Brasil para uma convenção. E eles foram para Punta Cana. Aí o meu coração fez assim, mas logo voltou. Porque eu sei que um dia, se Deus quiser, eu irei para Punta Cana com a minha família e vou agradecer a Deus, porque não era para ir naquela ocasião, era para ir num outro momento, num outro contexto, que Deus sabia que aquilo seria uma prova de fé minha. Você pode achar pequeno, mas aquilo, no passar dos anos, Deus foi falando, filho, que bom que você passou nesse teste. Eu estava provando o seu coração. Então, assim, sempre que você abrir mão de algo, não vai ser algo assim, normalzinho, facinho. Deus vai sondar, Deus vai pesar no seu coração, porque se é uma coisa que é irrelevante, não vai doer no seu bolso, na sua estrutura, mas ele vai em coisas que vão pesar. Ele vai mexer em coisas, como mexeu na nossa também há anos atrás, bem naquele... Foi um fluxo muito grande, que a gente vendeu o nosso carro e nunca recebeu o valor. E Deus foi testando nosso coração, para ver se ele, poderia interromper os meus planos para que os dele prevalecessem, irmão. É isso. E hoje, deixa eu te falar uma coisa. Eu vivo coisas lindas com família, com Jesus, em comunidade. E eu sei que parte disso é fruto daquelas decisões. Porque eu falei para Deus, Deus, pode tornar o meu nome desconhecido, não há problema nisso. Contanto que o teu se torne conhecido através da minha vida, está tudo certo. Porque de qualquer forma, em 100 anos, ninguém vai saber mais quem é Cristo. Então deixa eu lutar por algo que vai valer a pena. Somente uma vida temos, e ela logo passará. Apenas o que fazemos por Cristo
permanecerá. Irmão, deixa essa verdade entrar no teu coração. Gaste-se de uma forma radical para o Senhor. E aqui o texto que eu quero deixar aqui de reflexão é de Atos 16, em que Deus está procurando pessoas que Ele possa interromper os planos. Não numa forma ruim, gente. Por favor. Você pode pensar assim, mas eu vou sofrer assim, mas no final é para o teu bem. No final, tu vai ver que valeu a pena, que foi para o teu crescimento. Porque Romanos 8, 28 não falha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem de acordo com seus propósitos. Vai cooperar, irmão. Você pode não perceber agora, mas vai cooperar. E o texto de Atos diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Depois você tem aquela passagem do homem da Macedônia clamando, falando, vem até nós, e ali se estende o evangelho para outra região. Era necessário que houvesse ali uma interrupção dos planos de Paulo, dos seus companheiros, para que o plano de Deus prevalecesse. Aqui não teve Senhor, poxa vida. Irmão, o Espírito, fala aqui, o Espírito impediu, então contornaram. Impediu? Deus deu uma negativa? Beleza, vamos para cá então. Você entende isso aí? Deus falou que não é para cá, então vai para cá. Então não era para ali, volta para ali. O negócio é estar em obediência com o coração voltado ao coração de Jesus. Esse é o ponto. E a última coisa, não menos importante, é um convite. É uma pergunta. Eu quero te fazer ela aqui para a gente finalizar o nosso culto. Você aceita, irmão, ser coadjuvante dele? Lembrando que ser coadjuvante não significa fazer de qualquer jeito, quando dá, como der, se der. Não. Lembra de Paulo, lembra de Davi, lembra de Noé, Moisés, todos foram coadjuvantes. O protagonismo sempre é de Jesus. Sempre aponta para Jesus. Sempre faz brilhar. Não a nós, Senhor. Salmo 115:1 vai falar. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim a Ti, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Sempre, irmão. Grave isso. Não a nós. Nenhuma glória para nós. Que você não fique com nenhuma glória que é para Jesus. Nenhuma. Por isso os elogios são perigosos. Os elogios são perigosos. Eles provam o nosso coração. Você recebe elogio, está tudo certo, devolva a Deus a glória. Fala, obrigado, meu irmão, mas protege seu coração. Que a tua vida, a minha vida, seja sempre um espelho. Volte para Ele, a glória. Isso é um bom exercício. Não uma demagogia, não uma falsa humildade, mas um exercício. É Ele. É Ele. Irmão, se você for andar comigo, você vai ver que eu não tenho nada de bom. Já falei aqui. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de ruim sou eu mesmo. Você pegou isso aí? Assim é você. Assim deveria ser você também, com esse entendimento. Então o convite aqui é, você aceita ser coadjuvante dele? Agora eu quero finalizar essa palavra e dizer para você que os nossos, entre aspas, planos só são concretizados ao realizar o plano dele. Eu fiz aqui algumas anotações, eu quero só ler para você. Que nenhuma árvore come do seu próprio fruto. O resumo dos 10 mandamentos por Jesus é: ame o Senhor e ame o próximo, como a ti mesmo. O segredo está em alimentar outros. Assim, a tua vida terá um sentido. Assim, você não vai estar militando em causa própria. Assim, você guarda o seu coração de achar que você é alguma coisa, quando, na verdade, somos apenas instrumentos coadjuvantes na obra e na parcela da humanidade. Comece a olhar para o próximo como parte do plano de Deus para você. Comece a olhar para o teu irmão como parte do que Deus tem para você.
É na comunhão que Deus ordena a bênção. É no servir ao próximo que você se parece com Jesus. Ame o seu próximo, ame os seus irmãos genuinamente. Dê a vida por eles. Ame seus irmãos. Chame para um café, chame para um almoço, converse nos dias bons, nos dias maus. Ore, chore, se alegre, mas ame seus irmãos. Nós vivemos numa era do egoísmo. E se eu te falar que a parcela de Deus para a minha vida tem a ver com o próximo? Você lembra quando Jó, fale comigo, Jó. Lembra quando Jó, depois de tudo que ele passou, sendo o homem que foi, fiel a Deus, no final da sua vida, ele só é abençoado quando, depois de orar pelos seus amigos. Aqui há um segredo. O segredo em você receber essa liberação de Deus é quando você se doa para o próximo. É quando você olha para o próximo como a própria imagem de Jesus. Enquanto isso não acontecer, enquanto estivermos olhando para o nosso próprio umbigo, estamos querendo lutar em causa própria, estamos querendo levantar um nome legal para nós, para que outros possam, parabéns, Bruno, que coisa linda, Armin. Enquanto isso acontecer, nós não estamos entendendo que somos cela nessa obra magnífica, mas que o protagonismo é dele, e isso tem que ser diário, meu irmão. É uma tarefa diária, é um exercício constante do meu coração e do seu. Para isso, ame a comunhão. Não tem como, irmão. Não tem como você ser parte do que Deus está fazendo e não viver em comunhão. Já falei sobre isso, não vou me delongar. Aí, nos irmãos, no próximo, é onde a minha essência é revelada, é quando eu converso, é quando eu estou aqui, ó. Não é quando eu estou aqui, não, irmão. Não é quando eu estou aqui, não. É quando eu estou aqui, ó. De que adianta eu arrasar aqui? Mas assim com você, ó. Fica longe. Não quero não. Problema não. Vou sair aqui, acabar o culto, vou jogar uma fumaça aqui, ó. Vou entrar aqui e vou sair em algum lugar, mas Theo, quero problema não. Não. Léa, fica aí, teu problema aí. Você entende isso aí, irmão? De que adianta você ser um rei da oratória e ser um mendigo relacional, que não sabe conversar, que não sabe ouvir, que não lida com o próximo como sendo o próprio Jesus? Irmão, se importe mais com as pessoas. Esse é o evangelho. É aí que a sua vida encontrará um sentido diferente. Caso contrário, como já falei e finalizo, você se verá lutando em causa própria e tentando trazer Deus para abençoar os seus planos. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero encerrar essa palavra fazendo essa oração comigo, para mim, para você, e que o Senhor seja engrandecido. E que você possa, irmão, e que eu possa ser um bom coadjuvante. Preparar o caminho até que ele venha. E se não for na minha geração, que venha outra geração, a do Estevão, a do filho do Estevão, do Natan, dos meus filhos. E se não for na deles, que venha uma próxima, embora eu acho que vai ser mais rápido, tá? Isso é um papo para outra hora. Mas que haja no nosso coração de que eu não sou o caminho. Eu não sou o caminho. Nós estamos preparando o caminho. Nós estamos assim, ó, puxando o tapete, arrumando, para que ele venha. Nós somos aquele povo que está lá na entrada de Jerusalém com a folhinha na mão, cantando Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Que nós não tenhamos apego, ego inflado. Que você não negocie esses princípios no seu coração. E que você viva para apontar para a glória de Deus. Quero orar. Amém por essa palavra? Faz sentido para alguém? Glória a Deus. Então, que sejamos bons coadjuvantes. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por essa instrução.
que vem do teu coração para mim e para os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Queremos levar a sério esse princípio de que somos cooperadores do reino, cooperadores do Senhor. Trabalhamos para ti. Somos ajudantes do Senhor. Somos teus auxiliares. E que façamos isso com zelo, com fervor, com amor, mas que nunca nos esqueçamos que o protagonismo é teu. A ti toda a honra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.